Fala turminha, beleza? Hoje a gente vai falar sobre as ondas. Uma coisa importante assim para a gente começar é que sempre que a gente está falando de ondas, as pessoas imaginam justamente aquilo que do ponto de vista científico não é uma onda, né? Que é aquela onda que o surfista utiliza. Essa onda aqui, ela já está quebrada, digamos assim, tá? Então uma onda, ela tem um conceito muito importante, que é onda nenhuma transporta matéria. Então, do ponto de vista científico, não é sobre essa onda que a gente vai falar. Tudo bem? Essa onda está transportando aqui o surfista e não é esse o caso. Não é essa onda do ponto de vista da física. Então, se onda não é aquilo, o que é uma onda, né? Ondas é uma perturbação que pode ocorrer no vácuo ou em qualquer meio e que transportará energia. Quando eu digo em qualquer meio, é qualquer meio material, tá? Então pode ser ar, água, vidro, ferro, enfim, tá? E tudo que a gente conhece, né, de certa forma tem alguma coisa de onda envolvida lá. Então é por causa das ondas que a gente consegue se comunicar com o celular, enviar mensagens. É através dessas ondas que podemos aquecer o alimento no micro-ondas. É através dessas ondas que o calor do Sol chega até a Terra. 2 hours later. É por causa disso que a gente consegue ver a luz de uma lâmpada. A música funciona através dessas ondas, né? O som. 2000 anos depois. A radiação também. Raio-X. Vários instrumentos é possível diferenciá-los através dessas ondas diferentes. Terremotos. Então, assim, a onda, com relação à sua propagação, né, como ela anda, digamos assim, ela pode ter dois tipos. Ela pode ser transversal ou pode ser longitudinal, tá? O que significa essas duas coisas aqui? Na onda transversal, a gente percebe que a perturbação ela ocorre numa direção perpendicular ao movimento. Vocês estão percebendo que esses pulsos de ondas estão indo na direção horizontal para a direita. Só que cada parte da mola ela está subindo e descendo. Então, enquanto a gente tem o movimento da onda nessa direção horizontal, a perturbação ocorre na vertical. Essa é uma onda transversal. Na longitudinal, essa propagação acontece aqui, ó, no sentido horizontal. Só que a perturbação também acontece no mesmo sentido, tá? Mesmo sentido e direção. Acontece na horizontal e as perturbações aqui vão para a esquerda e para a direita, tá? Perceba que não tem nada na vertical. Então, com relação à propagação, transversal, direções perpendiculares, né? E aqui a longitudinal é na mesma direção. Então aqui, né, só para a gente verificar um pouco melhor, a gente tem a famosa onda, né, ou a ola, de uma torcida. Isso daqui seria uma onda transversal, porque cada pessoa, ela apenas se levanta e senta novamente. Então, na medida que as pessoas vão fazendo isso uma do lado da outra, você percebe que tem uma onda sendo formada. Então, nesse momento, as pessoas não saem do lugar. Essa daqui acho que é a nossa maior prova de que a onda não transporta matéria. Não tem ninguém andando, mas a gente percebe uma onda de energia, né? Quem já foi no estádio sabe que isso é literalmente muita energia. E isso está se propagando, enquanto as pessoas permanecem só no movimento vertical, ok? Com relação à natureza da onda, né? Digamos que da onde ela se forma, a gente pode distinguir dois tipos. Essa onda ela pode ser mecânica, como é o caso do som, ou o caso de ondas, né, na superfície da água, ou ela pode ser uma onda eletromagnética. Né? Essas ondas eletromagnéticas aqui poderia ser a luz, a radiação, enfim. A diferença principal dessas duas ondas é que as ondas mecânicas elas precisam de um meio material para se propagar. Então o som, por exemplo, ele pode se propagar no ar, ele pode se propagar na água, ele pode se propagar no ferro, mas ele não pode se propagar se não houver meio. Por exemplo, não tem som no vácuo porque essa perturbação dessas moléculas não existe. Agora, justamente porque não tem moléculas. Agora, a onda eletromagnética, ela se propaga em qualquer lugar, tá? Então, seja ele material ou seja no vácuo. Então, essas ondas simplesmente conseguem, né, transportar energia sem precisar passar por nenhum desses meios, ok?
Só para a gente chegar aqui nos finalmente, a última parte, né, isso daqui é mais uma revisãozinha, tá, sobre ondas, tem as características e equação da onda. Uma onda, né, ela tem mais ou menos esse formato, tá, falando de uma onda transversal, mas vocês vão ver que para longitudinal não muda tanta coisa. Essas duas distâncias aqui entre as duas cristas, tá, o ponto mais alto de uma onda é chamado crista e o ponto mais baixo é chamado vale, tá? Essa distância entre duas cristas ou dois vales é justamente o que a gente chama de comprimento de onda. A gente vai chamar dessa letrinha grega aqui chamada lambda, tá? O ponto vertical mais alto que ela atinge é chamada de amplitude, tá? Então isso daqui está relacionado com a intensidade, por exemplo, sonora, tá? A gente vai ver isso daqui no próximo vídeo. E a frequência da onda, que é esse Fzinho aqui, é quantas oscilações ela consegue dentro de um intervalo de tempo, normalmente 1 segundo. Então vocês percebem que essa onda ela sobe, desce, sobe de novo, só que ela tem essa distância aqui entre os comprimentos de onda. Enquanto que a de baixo ela sobe e desce mais rapidamente. Significa que essa onda de baixo ela tem uma frequência maior, ela acontece mais vezes essas oscilações do que a onda de cima, tá? Então, quanto mais oscilações ela consegue em um intervalo de tempo, mais frequente é a onda, tá bom? E aqui um exemplo rapidinho, tá? Só para a gente não passar batido em algum tipo de exercício, tal. Uma onda sonora se propaga no ar com velocidade aproximada de 340 metros por segundo. Isso daqui dá bem próximo, tá, de 1000 km por hora. E comprimento de onda, 10 metros. Calcule a frequência dessas ondas. Então, se a gente aplicar na equação da onda, né, a velocidade de propagação dela é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, né, a gente vai ter assim, velocidade 340 metros por segundo, comprimento de onda 10 metros, e aí a gente consegue achar a frequência. Se a gente passar o 10 aqui que está multiplicando, para o outro lado lá dividindo. Então fica 340 dividido por 10, a gente tem uma frequência de 34 Hz. O que significa isso? Que num período de 1 segundo, essa onda oscila 34 vezes. Ela sobe e desce 34 vezes. Ok? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.